Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Pode Ser Semoi. E hoje nós estamos aqui com essa pessoa maravilhosa, a doutora Raquel Richelieu, uma pessoa que é referência em odontologia hospitalar no Brasil, no Rio de Janeiro principalmente, que é a nossa cidade. Então nós estamos com duas cariocas aqui no nosso podcast do Semoi. E queria começar com você, assim, eu quero que você me traga a sua trajetória, minha amiga, porque você é inspiradora, sempre foi. Desde o dia que eu te conheci, você me inspirou e eu tenho certeza que inspira muitas pessoas, seus alunos, né, que passam desde a graduação por você. E eu queria conhecer um pouco dessa sua história na odontologia hospitalar, como tudo começou, e na odontologia oncológica, né? Como que isso chegou na sua vida. Conta pra gente um pouquinho. Eu acho que a gente não vai ficar naquela coisa de falar currículo, porque todo mundo conhece a Raquel Richelieu, conhece quão grande é seu currículo, mas eu quero saber da sua história. Conta pra gente a sua história, a sua trajetória. Então, primeiro eu queria agradecer demais ao Semoi, queria agradecer minha grande amiga Cláudia também, porque muito querida, muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui, é um prazer enorme falar de odontologia hospitalar, levar a odontologia hospitalar para cada vez um público maior, o entendimento para os alunos, para os pacientes, para todo mundo, para poder entender o que a gente faz. Muita gente me pergunta, né? Mas o que você faz no hospital? E aí, falando agora da minha trajetória, né? De como surgiu a vontade de ser dentista? Vamos começar por aí. A vontade de ser dentista surgiu, eu era pequena. Eu tinha 3 anos de idade. A minha mãe falou que desde os 3 anos, aí eu vou falar bastante da minha mãe, que ela sempre falou assim: você sempre quis ser dentista. Eu sempre quis ser dentista, desde os meus 3 anos de idade. Então, sempre foi uma vontade muito grande. A odontologia, não sei porquê. Todos da minha casa, ninguém era da área de saúde. Meu pai e minha mãe contadores, meu pai gestor, meu irmão hoje em dia também administrador. Então, ninguém da área de saúde. Eu sempre gostei muito do cuidar. E a minha mãe sempre referiu muito a odontologia para mim como algo que eu sempre quis. E aí isso foi mudando conforme eu fui crescendo, me desenvolvendo. A gente tinha 2 familiares, eu falo tinha porque eles faleceram. Então, tanto o meu tio, que foi meu tio-avô, né, quanto o meu tio-avô que você conheceu, né, que foi um grande médico aqui do Distrito Federal, pediatra. E eu também tinha o meu tio Carlinhos, que também era um pediatra. Então, são 2 referências da medicina na pediatria que me quiseram, em um dado momento, fazer medicina. E aí eu falei assim, e aí a minha mãe falou assim, mas você vai desistir da odontologia? Eu falei, não, mãe, agora eu acho que eu quero ser médica, talvez por conta dessas referências, porque eles eram médicos muito humanistas, muito humanizados. Eu ganhei um livro, inclusive, dele. E tinha esse cuidado. O meu tio era um poeta, ele escrevia poema, então tinha todo esse referencial de mais cuidado. Então a minha referência de cuidado passou a ser a medicina. E aí me falou, mas você vai desistir da odontologia? Eu falei assim, não, assim, aí eu comecei com a ideia de fazer medicina e acabou que eu falei assim, não, eu vou botar odontologia porque eu também vou conseguir cuidar do paciente na odontologia. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque a odontologia, ela me trouxe muito mais o imediatismo que eu precisava do que a medicina, né? Porque depois que eu fui fazer odontologia hospitalar, estar no ambiente hospitalar, estar com médicos nessa rotina, a odontologia, ela me traz muito mais o imediatismo, o cuidado, a proximidade com o paciente, muitas vezes, do que a medicina talvez me traria. E aí, fiz a odontologia, entrei para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ, minha casa querida, uma vez UERJiana, sempre UERJiana. E lá eu tive a oportunidade, assim, eu tive 2 grandes professores. Eu acho que ninguém faz nada sozinho, eu não comecei nada sozinha. Tem que ter uma referência, né? A referência é sempre muito importante. Então, eu tive 2 grandes professores que confiaram muito em mim. Um é a professora Marília Cantizano, que é uma professora de estomatologia maravilhosa. Quem nunca, né, se apaixonou pelas aulas da Marília? Exatamente. E eu fui fazer um projeto com ela de câncer de boca, de câncer oral. Um levantamento sobre as especificidades dentro da estomatologia do câncer oral. E aí, meu período de bolsa acabou, que eu só podia ficar 1 ano, então ela me recomendou para um outro professor que tinha um projeto dentro do Centro Universitário de Controle de Câncer, com uma tecnologia nova, que hoje em dia já não é tão nova, e aí eu preciso dizer que tem 20 anos isso, né?
Então, ela me referenciou para ele e falou assim, olha, eu queria que ela fosse sua... Que era o Renato Kobler, não era isso? Renato Krebs. Krebs. Ela falou pro professor Renato que queria que eu fosse a bolsista dele, porque eu era muito dedicada, gostava muito de estudar, e aí ele acabou me aceitando no projeto. E lá eu caí na oncologia, no terceiro período da faculdade, há 20 anos, já com laser. A gente fez o primeiro Laser Rio em 2005, onde era uma tecnologia extremamente nova. Sim. O professor Carlos de Paula tinha acabado de trazer algo dos Estados Unidos, estava todo mundo aprendendo, engatinhando. Então, não se sabia, não se tinha uma formação em laser específica, não se tinha uma formação em oncologia específica, não se tinha uma formação em odontologia hospitalar específica. E aí, a gente foi aprendendo junto. O professor, aí eu fui a muito congresso, e aí eu sempre falo para os meus alunos... Eu acho que vale da formação, né? Participar. Essa participação nos congressos médicos, para mim, foi essencial. Então, eu fui no congresso de hematologia sozinha, eu ia no congresso de cabeça e pescoço, eu comecei a ver como é que se lidava as coisas. Fui para São Paulo fazer um curso de laser, que eles começaram a apresentar para a gente o laser, como funcionava, e lá eu tive meu primeiro contato com a oncologia. E de lá eu nunca mais saí. Você saiu um pouco do caminho normal do dentista, né? A gente se forma, faz uma especialização, vai trabalhar no consultório, e aí você, naquele momento, já trilhou um caminho muito médico, que foi a residência. Né? Você, de cara, quando se formou, já foi para a residência ou você teve uma outra trajetória antes? Não, eu fui para a residência. Eu acabei a faculdade e aí eu falei, pensei, né? A gente acaba a faculdade e a gente já... E aí isso eu também acho um ponto que para mim foi bom, porque eu passei 6 períodos, né? 6 períodos já na oncologia, já trabalhando com isso. Então, eu já um pouco já sabia o que eu queria, mas eu saí da graduação querendo fazer especialização. E aí eu queria fazer estomatologia, patologia, cirurgia bucomaxilo, pério, porque eu acho que todas as áreas se conectam, elas se encaixam. Verdade. Então, assim, eu estava dentro do hospital, não existia odontologia hospitalar propriamente dito. Uhum. E aí eu fui para cirurgia bucomaxilo, que é uma área que eu gosto muito, que é uma área que me reforça muito também nesse lado de trabalhar no ambiente hospitalar, de poder ter o cuidado de centro cirúrgico, do paciente de uma forma mais próxima. E aí acabou que eu encontrei nesse meio, eu não sabia que existia, porque no Rio, quando eu fui fazer, não tinha nada. Ainda não tinha a formação de odontologia hospitalar. Então, eu procurando na internet. E aí eu coloquei patologia, estomatologia e cirurgia bucomaxilo. Quando eu botei as 3 referências na internet, veio o Hospital de Clínicas da USP, que é onde tem a formação de odontologia hospitalar, com a formação de cirurgia bucomaxilo, pacientes com necessidades especiais. E eu falei, pronto, descobri para onde eu vou. Raquel, você é louca, você vai para São Paulo sozinha. E aí eu ia tocar nesse assunto. E aí a menininha da mamãe e do papai sai do Rio de Janeiro e vai morar sozinha em São Paulo, super jovem. Foi um aprendizado, né? Foi, assim, minha primeira ida a São Paulo fazer a prova, eu fui de ônibus. Uma querida amiga minha me recepcionou lá, porque eu conhecia uma pessoa de São Paulo, ela me recepcionou, fiquei na casa da Flávia. E aí ela me recepcionou, fui fazer a prova sozinha, achei que não fosse passar, porque a gente também tem essa referência do Rio, né? Apesar de estar uma das melhores faculdades de odontologia, que é na UERJ, a gente fica com muito medo de São Paulo, porque o USP, o Univesp, e aí a gente ficava com muito receio. Passei na primeira fase, fui chamada para entrevista, passei na segunda fase, passei em primeiro lugar. Olha! Na USP. Então, assim, foi uma grande surpresa. E eu falei, tá, e agora? Vou morar em São Paulo sozinha. Sim. E aí, meu pai super me apoiou. Meu pai falou assim, minha filha, faça tudo o que você tem que fazer, principalmente antes de casar e ter filho. Porque depois fica mais difícil. Fica um pouco mais complicado e eu falei justamente dentro dessa isso realidade. Hoje. Você falou, né, tinha aquele padrão de USP, uma coisa intransponível, que não tem como eu chegar lá. O não você já tinha. Você foi atrás do seu sim. E eu sempre falo isso, né? O medo não pode paralisar a gente. A gente tem que ir atrás desse sim. E eu tive muito apoio, tanto do meu professor, do Renato, ele falou assim, vai, porque vai dar certo, do meu pai, da minha mãe. Então, assim, eu fui com apoio, né? Eu acho que o apoio dentro do que você vai fazer é muito difícil você lutar sozinho.
Então, assim, sim, tem que ter uma rede de apoio, uma base, né? É. Com certeza. Então foi muito mais fácil. Eu digo que eu sou privilegiada porque eu tive uma rede Sim. de apoio. Para mesmo que eu tenha ido sozinha, fui procurar apartamento, fui conhecer pessoas que eu nunca vi. Eu passei 3 anos com pessoas que eu nunca vi. Lá eu fiquei doente, eu fui acolhida pelos professores. Ai, que bacana. Então, assim, eu tive um problema, fiquei internada 10 dias no hospital, no próprio HC. Então, eu fui acolhida pelos professores, pelos... São amigos muito queridos, até hoje, assim, muito queridos. Então, fui e voltei pro Rio, né, pra minha casinha. Eu sei que você teve vários professores, eu conheço, né? Acho que quase todos, ou se não todos. Quem mais te marcou? Qual foi a experiência ali dentro que marcou a sua vida, que você traz até hoje com você? Do HC? É. Eu tive muitas inspirações, mas um que eu acho que é inspiração pra muita gente, que é o André Caroli. Sim, para muita Que gente. ele é eu falo que ele é um espírito evoluído. Ele E é uma aí, referência até para quem não foi aluno dele. ele né? é referência não só profissionalmente, assim, quem teve um pouco de contato com o André Caroli foi meu orientador da residência. Quem teve um pouco de contato com ele é uma coisa impressionante. E eu acho que ele foi uma das primeiras pessoas a encarar uma reabilitação em paciente irradiado, Foi. né? E ele faz isso com muita maestria, Sim. porque ele coloca tantos riscos quanto benefício. E ele sempre fala pra mim, às vezes eu falo pra ele, assim, poxa, mas fazer implante. Ele fala assim, Raquel, a partir do momento que a pessoa não consegue sair de casa, que a pessoa não tem mais vida, aquilo ali vale o risco. Com certeza. Então, assim, a gente tem que ver muito de forma individual. Eu acho que a primeira vez que eu escutei falar em curva de isodoses foi ele falando. É possível reabilitar um paciente Não, e irradiado. tecnicamente ele é uma pessoa, assim, que é uma grandíssima referência, assim. Como pessoa, um espírito evoluído. A gente tinha muitos pacientes, por exemplo, que chegavam no pronto-socorro, que lá é uma emergência aberta, a maior emergência, né, da América Latina, né? Então a gente tinha presidiário, tinha uma gama, tratava todo mundo igual, sempre com muito carinho, muita atenção. Ele fala, são seres, todo mundo aqui tá no mesmo barco. Então, assim, esse aprendizado é muito André Caroli. Sim. E teve algum paciente, assim, que mudou a sua forma de enxergar a profissão? Naquele dia você virou a chave e falou, é isso que eu quero mesmo, eu não saio mais dessa vida, eu vou me dedicar à oncologia. Porque até então, você estava numa residência de buco, né? Você é bucomaxilo. Sou. Mas naquele momento, ali no HC, naqueles anos, são 3 anos, né? Buco são 3. Então, vamos lá, por que da buco? Eu sempre quis Sim. fazer buco, que ela se aproximava, mas quando eu fiz a residência, e até hoje a gente tem uma dificuldade com as residências, do reconhecimento do CFO. E aí, parece que mudou, né? tá mudando agora, tá tendo uma busca, né, para reconhecer as residências multiprofissionais. Isso. Então, foi um dos motivos até de eu ter escolhido o buco, e o André Caroli foi meu orientador, que ele já trabalhava com paciente oncológico, a gente já trabalhava com grandes tumores, foi em retalho microvascularizado, então foi a buco dali, ela foi até para titulação, porque a gente tinha essa dificuldade com o CFO. Sim. Então, foi para formação e titulação, porque era da onde saía a minha titulação de especialista. Porque a residência multiprofissional tem essa naquela época não existia a fragilidade, odontologia vamos dizer assim. hospitalar, E há 20 anos tinha essa como fragilidade. especialidade, sim. Então, acabou que, apesar da gente ter passado, a gente passa o primeiro ano, né, em todas as disciplinas. Então, a gente passava no Instituto de Psiquiatria, Instituto do Coração, a gente passava em todos eles. E eu ficava mais 2 anos na cirurgia bucomaxilo, porque a gente fazia o R1 e o R2. O R2 e o R3. Sim. Ficava lá mais tempo. A estômato veio depois. A estômato veio depois. Mas foi lá também, não? Não, a estômato foi na UF. Lá foi a residência mesmo. Voltei pro Rio, né, por uma série de motivos. E aí eu voltei pro Rio, eu já fiz o meu mestrado já na UF. Entendi. Em estomatopatologia. Mas teve, né, assim, nessa trajetória... Então, na minha trajetória, o paciente que me marcou mais, assim... Ih, vai ser ruim. Eu sei que tem muitos, mas eu tô falando na época da residência. Não, vai ser ruim de falar dos pacientes. Eu sei que você se emociona quando você fala dos pacientes. Vai ser difícil. Tudo bem. Esses pacientes, que quando a gente fala de oncologia, né, a gente fala de cura, mas a gente fala também, né, de não cura. E eu sei que é difícil para você. Quem te conhece sabe que você se envolve com esses seus pacientes, você pega no colo realmente. Mas teve um que fez você mudar a sua cabeça? Não, teve um que fez eu fazer tudo que eu fiz. Ainda na graduação? O Alan, ele veio na minha... Eu dediquei meu doutorado a ele.
porque ele foi um paciente que teve uma mucosite muito grave. E a gente não... E a gente está falando de uma mucosite muito grave há 20 anos atrás. Mucosite muito grave, grau 4. Há 20 anos que atrás hoje em dia a gente quase não tem. Que não tinha tanto recurso. Úlceras coalescentes, sangramento. Necrose. Sem condição de se alimentar. E ele pedia ajuda e a gente não conseguia ajudar. E aí, naquele momento, você falou, eu quero fazer a diferença. Não, eu quero aprender para poder tratar. Tá. E é numa época que o laser estava sendo introduzido, como você falou. A gente, se não me engano, os primeiros lasers eram de 30 milivатts. Né? Então, era muito fraquinho. Não, era de 30 milivatts e a gente ficava... Era no pé, a gente não tinha o laser na mão ainda, com fio. Era de bancada, né? De bancada, e a gente ficava cerca de 40 minutos a quase 1 hora com cada paciente. Não é igual hoje, que a gente fica 15 minutos fazendo profilaxia, 20 minutos, 30 minutos. Era um laser que a gente ficava quase 1 hora com o paciente e não tinha essa resolução de hoje. E a gente não tinha fármacos, a gente não tinha saliva artificial. Nossa, Há 20 anos atrás, a gente não tinha saliva artificial aqui no Brasil. A gente pedia ela de manipulação e era super cara, era no SUS. Então, era uma condição muito diferente da condição que a gente tem hoje de cuidados que a gente pode oferecer. Eu acho até na área médica, não só na odontológica, né? A oncologia melhorou muito, né? Melhorou muito. Antes a gente só tinha a imunoterapia. Só tinha quimioterapia. Hoje a gente tem imunoterapia, terapia-alvo, né? A gente tem aí então, um recurso muito maior. quem mudou a minha vida, na verdade, sobre o que eu queria fazer foi ele. Foi esse paciente. Foi, eu dediquei meu doutorado a ele. Fantástico. E hoje você é essa grande referência no Brasil todo. E quando eu falo Brasil, é Brasil mesmo, porque, afinal de contas, se duvidar até fora, porque eu sei que você já apresentou seus trabalhos fora do Brasil. Apresentei. Né, e com grande sucesso. Mas hoje você é presidente do Colégio Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva. Então, você começou lá uma trajetória lá atrás, desde a graduação. Fez a residência, que é uma coisa que não é muito comum na odontologia. Hoje se fala um pouco mais, mas há 20 anos atrás, só quem fazia a residência, né, eram pouquíssimos profissionais dessa área. E você buscou isso. Isso prova que quando a gente quer, né, basta a gente ir atrás, e perseverar e persistir. E hoje você é presidente de uma entidade de classe, de um colegiado, que está à frente da odontologia hospitalar do Brasil. Conta pra gente um pouquinho de como você chegou no Colégio Brasileiro e seu trabalho lá, como é que está sendo? Eu cheguei no Colégio Brasileiro, muito do que eu fiz, até porque, como eu falei, né, eu não tenho familiar, não tenho amigos dentro da odontologia, muito menos dentro da odontologia hospitalar. Foi algo tudo muito novo para mim. Eu cheguei no Colégio Brasileiro no primeiro simpósio que teve no Rio, antes de ter os congressos, né, de ter a formação mais pesada que a gente tinha, teve o primeiro simpósio, que foi no Rio. E aí eu falei, nossa, mas tem um evento de odontologia hospitalar no Rio. Eu achei que foi em 2014? Eu achei o máximo, porque 2014. Eu tinha voltado de São Paulo, pouco se tinha ainda no Rio de odontologia hospitalar. E aí eu fui buscar o que era o colégio, fui no primeiro simpósio, e aí eu me encantei pelas pessoas, pelo processo, por quem estava lá, por quem estava conseguindo fazer, buscar uma melhoria para a odontologia hospitalar, para o que agora, hoje em dia, já é especialidade. Então, assim, eu me sinto com uma responsabilidade enorme de estar à frente de uma especialidade tão nova e que a gente está buscando muita coisa ainda. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ter feito parte de alguns congressos. Então, a gente coordenou o Congresso do Rio, montou, foi incrível, foi fantástico, sempre trazendo muita ciência. Então, todos os congressos, eles trazem novas pesquisas, novas buscas. E tá à frente do colégio, hoje em dia, para mim, ele vem de tudo isso, daquela menina que saiu do Rio, que foi para São Paulo, tentando entender o que era odontologia hospitalar e tentando levar cada vez mais tanto a odontologia hospitalar, não só para quem já trabalha com ela, mas para os alunos de graduação, para os pacientes, para difundir mesmo e fortalecer a odontologia hospitalar. E aí eu vou reforçar até uma coisa que a gente conversa até internamente, dentro das nossas reuniões de gestão, é que existe a odontologia hospitalar dentro de várias entidades de classe super, super respeitadas. Que eu tenho um respeito enorme, como a SOBEP, tenho um respeito enorme como a Sociedade Brasileira de Cardiologia, como a AMIB, como a
A sociedade, a BHH, que é a Sociedade de Hematologia e Hemoterapia. Eu sou associada da BHH. Também da tem, BTO. Então, várias, elas têm uma parte, né, um braço da odontologia hospitalar. Mas aí eu sempre falo que a gente precisa fortalecer o colégio, porque o colégio é a odontologia hospitalar. Ela ele não é um departamento. Braço, ele não é um departamento da odontologia hospitalar. Então, assim, eu acho que a gente precisa agregar todos esses departamentos e trazer para o colégio para a gente fazer uma grande força dentro disso. Eu acho que isso é muito importante e fortalecer cada vez mais a odontologia hospitalar. Sim. Porque já são entidades muito conceituadas, né, como a SOBEP, que tem um departamento muito forte de odontologia hospitalar, com podcast, com apresentação de aulas fenomenais, que eu acho que a gente só tem a agregar e fortalecer a odontologia hospitalar. Então, assim, o que a gente está buscando agora no colégio, né? A gente tem algumas dificuldades, que eu brinco com a gestora, com a diretora do hospital, que eu coordeno, que a odontologia dentro do hospital é um limbo, né? Porque ela tem os que eles chamam privilégios, e aí a gente tem uma lista de privilégios, que é poder diagnosticar, internar, medicar, anestesiar o paciente, mas a gente não tem a referência, principalmente de pagamento. Sim. A gente tem uma grande dificuldade, porque é a primeira vez, de forma sem ser a cirurgia bucomaxilo, que a odontologia está dentro do hospital. Então, para os gestores, não é para a gente, para o dentista que está chegando agora. Para o gestor é difícil saber como pagar. Para o plano de saúde, para as operadoras de saúde, aí falando da rede privada, é difícil saber como pagar, porque não temos códigos. Então, a gente vem pleiteando códigos, vem trabalhando junto com o CFO, vem trabalhando junto com outras entidades para fortalecer muito isso. E outra coisa importantíssima, que agora a gente é especialidade, é fortalecer os cursos que são feitos de forma correta. Sim. Seguindo as normativas do CFO, seguindo as normativas do MEC. Não dá para trabalhar com achismo, principalmente numa área de saúde e numa área tão delicada como é a odontologia hospitalar. Sem dúvida. E o colégio tem um trabalho também super bacana com acadêmicos, né? Que são as ligas acadêmicas, que os meninos adoram, curtem. A gente teve um evento super bacana agora, inclusive com pessoas de fora do Brasil, né? A gente teve pessoal do Paraguai, de Angola, do Panamá, de outros lugares. E foi um evento, assim, que a gente acreditou no evento de forma muito verdadeira, né? Então, agradecer muito a Gisele Fabri por ter vindo com muita força pro evento também. E aí, a gente acreditou muito nesse evento e foi um evento online. E assim, a gente hoje em dia está muito cansado do online, muitas vezes, né? De fazer evento e palestra online. Então, quando a gente viu que tinha 300, 400 pessoas, né? Gente de outros estados, outros países, que a gente realmente conseguiu integrar essa odontologia. Veio a diretora do hospital de clínicas, do hospital mais importante. Então, assim, uma fortaleza, várias palestras referenciadas. Então, tinha muito aluno. E fortalecendo as ligas acadêmicas. E aí eu falo, ligas acadêmicas, hoje em dia a gente ainda não tem como disciplina obrigatória, tem muita optativa, tem muita faculdade que ainda não tem atrelado ao hospital. Então, assim, a gente tem que fortalecer muito a graduação para que o aluno saia da graduação conhecendo o que é odontologia, tomando gosto pela odontologia. Vou citar a Cláudia. E aí, porque uma vez a gente estava dando uma palestra, ela falou assim, a odontologia hospitalar, ela não é instagramável. Sim. Ela não vende estética, ela não é bonita, ela não causa like, ela não tem esse impacto. Muita gente pergunta, o que você faz no hospital? Né? Porque a gente tem muito disso, vai fazer uma restauração. Sim. E não é isso. A gente lida com saúde. Né? Então, assim, a gente também tem a parte estética, que é importantíssima, a reabilitação. Hoje eu estava conversando até com o Vlamir, que é o gestor do CEMOI, e aí eu falei, não, porque eu tenho que fazer uma orelha. Ele, você faz uma orelha? Eu falei, então, a gente tem um projeto chamado tem uma disciplina dentro da odontologia, né, que a gente faz parte da odontologia hospitalar. Que poucos conhecem, que é a disciplina de prótese bucomaxilofacial. Então, sim, eu faço. A gente faz nariz, olho, face, orelha, né? A face toda. Orelha. Então, assim, ela não é muito difundida, né? Porque o câncer tem 3 formas de tratar, né? Eu sempre falo isso.
queimando com a radioterapia, envenenando com a quimioterapia e mutilando com a cirurgia. Exatamente. Então, é um tratamento mutilador, principalmente o câncer de cabeça e pescoço. Então, a gente tem que ter alguém dedicado a reabilitar esses pacientes, né? Não, sem dúvida. E esse paciente, ele tem vida, né? Ele tem... a gente tinha antigamente, e aí, vamos lá nos meus 20 anos atrás, 20 anos... o diagnóstico de câncer era uma sentença de morte. Sim. Né? Hoje em dia não é assim. Hoje em dia você tem um diagnóstico de câncer de mama e você tem uma sobrevida muito boa, com qualidade de vida, uma cura da doença. Temos algumas sequelas, como as alterações ósseas, a necessidade de medicamentos que podem influenciar para a gente do tratamento oral. E aí, ter o conhecimento desses pacientes, eles querem ter uma reabilitação, eles querem fazer implante, eles querem fazer lente de contato. Então, a gente tem tudo isso no pós-tratamento. Então, assim como o câncer de cabeça e pescoço, que ele é uma lesão muito mutiladora, muitas vezes, eles também querem trabalhar, querem namorar, querem ter vida, querem sair no restaurante. Então, você perder, por exemplo, um arcabouço nasal, você perder um nariz, perder uma órbita, um olho inteiro, uma orelha, é muito impactante, muito debilitante. Isso, a gente tem um padrão de estética, no Brasil e no mundo de forma geral, muito forte, né? Sim. Então, as pessoas têm quase que uma aversão. Então, você trazer dignidade, uma recuperação de vida, uma função mastigatória, tudo isso faz parte. Sim, as próteses obliteradoras, inclusive, exatamente, né? Quando você perde palato. Quando você perde palato, a pessoa fica com a voz anasalada, ela não consegue deglutir de forma adequada. Então, você levar isso, a mastigação, a fonação, a pessoa conseguir falar, projetar a voz. Eu tenho um caso de um paciente que ele é treinador de natação. Ele é um treinador super reconhecido de natação, teve um câncer de palato e ele não conseguia mais fazer o trabalho dele. Primeiro que ele não conseguia projetar a voz, segundo que ele não consegue assoprar o apito. Sim, porque fica com comunicação bucosinusal. Porque fica com a comunicação e ele não conseguia assoprar o apito. Então, a prótese bucomaxilo, a prótese que vedou, né, essa comunicação bucosinusal, que ela fez essa obliteração, a gente conseguiu que ele voltasse a trabalhar normal. Ele falou, Raquel, tem dias que eu esqueço que eu tô de prótese. E eu escovo o dente com a prótese. Eu escovo tudo e continuo a vida normal. Ele falou, Raquel, eu voltei a fazer tudo. A comer, a ir em restaurante, a trabalhar. Hoje em dia eu consigo fazer meu apito, treinar meus alunos. Então, assim, você consegue devolver a vida do paciente de forma habitual. Então, assim, isso é muito bom. E tudo isso faz parte da odontologia hospitalar. Faz parte da prótese bucomaxilo, mas entrar em cirurgia com o cirurgião oncológico, você identificar isso, você tratar esse paciente durante o momento de internação, no pós-internação, faz parte da odontologia hospitalar. A odontologia tem uma gama de atuação maravilhosa. Né? Muito grande. Inclusive na amamentação. Né? A gente tem essa função aí da frenectomia, de ajudar na amamentação. Então, assim, vai para muitas searas que não só a estética, né? Então, a gente consegue trabalhar. E você viu que a gente rodou, começou falando do colégio e voltamos para a oncologia, né? A oncologia é uma das áreas mais delicadas da saúde. Não só para a odontologia, mas eu acho que para a medicina, para a enfermagem, para a fisioterapia, né? Porque você acaba se apegando aos seus pacientes. A gente viu você se emocionando, falando do seu primeiro paciente. Como que a odontologia ela se conecta, né, com esse universo que realmente faz a diferença na vida de um paciente que está tratando um câncer? A gente sabe que a mucosite é uma delas, né? Mas não só a mucosite, a gente passeou agora pela prótese, mas eu já escutei de paciente que teve no primeiro ciclo mucosite e só me achou no segundo. E aí falou, nossa, doutora, ninguém me falou que eu não precisava sofrer. Por que ninguém me falou? E a gente precisa divulgar mais que a odontologia pode prevenir, né, mais sofrimento para esse paciente, né? Então, fala um pouquinho dessa prevenção, dos seus pacientes, né, de como essa odontologia conecta com esses pacientes que estão nesse universo aí do tratamento. Eu tive agora essa semana um paciente com câncer de pulmão, e aí a gente vai entrar numa área até
que entra também novamente nos códigos da assistência, do quanto a gente pode intervir nele pela operadora de saúde. Porque hoje, vamos voltar aqui para as pessoas que não sabem muito dessa seara dos códigos das operadoras. Hoje, nós temos códigos, né, da Agência Nacional de Saúde Suplementar voltados para cânceres de cabeça e pescoço e oncohematológicos. Então, hoje, só o laser dessas duas modalidades são cobertos. Só que a gente sabe que câncer de pulmão, câncer de cólon, câncer de mama... Câncer de abdômen, câncer de reto... Porque, na verdade, são os mesmos fármacos, muitas vezes. Sim, e vão promover mucosite igual. Existe um fármaco chamado doxorubicina, né? E aí vai difundir da dose, como ele faz. Ele é utilizado para câncer de pulmão, para sarcoma, para câncer de abdômen, para câncer de colo de útero. Então, ele é utilizado para várias coisas. Sim, silfuracil também. E ele... dá mucosite. E tem na bula dele que dá mucosite. E aí, por que a ANS só libera para esses dois? Então, isso tem que mudar. É uma luta do colégio, inclusive. É uma luta do colégio. Ampliar é uma luta do colégio. É uma luta da Câmara Técnica. A gente tem uma dificuldade com essa liberação. E aí, ele veio para mim, paciente com câncer de pulmão jovem também, com sarcoma, com metástases já, com a mucosite gravíssima. Mas ele iniciou com um quadro de mucosite no 3º dia pós-quimioterapia. E ele veio para mim com 11 dias pós-quimioterapia. Então, por isso que ele teve essa evolução. Ele veio para mim já com essa evolução. Ele falou, por que ninguém me avisou sobre isso? Por que ninguém me falou que tinha essa possibilidade de fazer o laser? Prevenção. E aí eu falei para ele, no próximo ciclo, você já faz... Começou a fazer quimioterapia, você faz, a gente faz 5 dias depois, é muito provável que você não tenha a mucosite. Né? Então, a gente tem todo esse arcabouço que gira. O câncer, há 20 anos atrás, era lidado com uma sentença de morte. Hoje em dia, a gente não tem mais isso, mas ainda falta muita, eu acho que integração das equipes multiprofissionais para que o câncer seja tratado, porque tem muita equipe já que fortalece esse tratamento multiprofissional, onde reconhece não só a odontologia, mas a importância da nutrição. Pacientes desnutridos, pacientes que não têm uma aporte de nutrição adequada, têm maior incidência de mucosite, pacientes que têm alteração de fala, a fonoaudiologia, o paciente que não quer tratar a psicologia e o entendimento do câncer, ele é um entendimento complexo. Então, assim, tudo isso é extremamente importante. Então, o reconhecimento não só da odontologia, mas eu acho que o reconhecimento da equipe multiprofissional para tratar uma doença que é multifatorial. Se fosse uma doença que não fosse multifatorial, ia uma doença longa. Não existe câncer que você trate hoje e esteja curado amanhã. Não. Todos eles, mesmo que você faça a cirurgia, ressecou tudo, não tem mais, você deve fazer o acompanhamento de 3 em 3 meses até completar 5 anos. Então, assim, não tem câncer que você tenha hoje, que nem uma dor de cabeça, tomar um remédio e amanhã você não tem mais. Então, todos eles são de longo prazo, foi o que você falou, né? A gente acaba se envolvendo. Como são de longo prazo, a gente se envolve com a mãe, com o pai, com o cuidador, com a esposa, com o filho. Até porque tem os atendimentos em casa, tem né? Tem os atendimentos domiciliares. Então, tudo isso é muito importante. Então, você conhece um pouquinho da vida e da rotina. De cada um. Então, levar essa informação dos cuidados da odontologia, da laser terapia, da prevenção de mucosite, é um trabalho de formiguinha. Né? Às vezes, a gente consegue mais voz e às vezes a gente consegue menos voz. Eu sei que você vai se emocionar com a pergunta que eu vou fazer agora. Inclusive, eu perguntei se eu poderia fazer, porque eu sei quanto você se afeiçoou a ela. Acho que até eu vou me emocionar de falar. A gente teve uma porta-voz muito grande dos pacientes oncológicos, porque muitos escondem, inclusive, que estão com câncer, né? Não quer que a família saiba, tem vergonha quando o cabelo cai. E a gente teve uma grande porta-voz, que você cuidou dela, ela foi sua paciente, que foi a Preta Gil. E ela salvou muita gente de sofrer, porque ela deu voz a esses pacientes. Eu tive alguns pacientes depois que vieram para mim, ou que foram para outros colegas, não só para mim, que falaram que souberam do laser, que souberam do que eles tinham pela Preta Gil. Sim, ela teve uma doença, né, o decorrer da doença dela, com muita dignidade, e ela usou aquilo para mudar a cabeça de muita gente. Né? Ela teve uma trajetória, essa que seria a palavra. Não só de autocuidado, né, de autoconhecimento,
para ela e para os que estavam ao redor, né? De luta, ela não deixou de lutar não em deixou a momento peteca algum. cair. Mas assim, todos que cercavam ela, cercavam com muito carinho, real, aquilo ali não era figuração. Mas ela fez desmistificar certas coisas. Sim. E O estômago foi né? Não, você falar de câncer de reto, porque você tem o reto como uma área intocada, como uma área que a gente não pode falar, né? falar sobre ela e que você tem sempre um tom pejorativo. Só que ele é uma parte do corpo que pode sofrer uma mutação, como sofre, pode ter câncer sim, e precisa ser examinado. Então, ela falou não só do câncer em si, mas do exame, por exemplo, da colostomia, que tem um tabu muito grande com a colostomia. Homens fazerem colostomia. Sim. Meu Deus, como é que eu vou fazer? O preparo é horrível. O preparo é horrível. Então, assim, isso foi desmistificado. Eu acho que ela foi uma voz muito forte, né? Não só do câncer em si, na luta do câncer, né? Mas da prevenção da mas mucosite da prevenção também. do câncer, E do câncer. Na prevenção do tratamento, tudo que ela podia, tudo que ela passava. Ela trouxe muito conhecimento para a população. Ela levava e perguntava pra gente, olha, eu explico assim, tá certo isso que eu tô falando? Ela sempre falava assim, tá certo o que eu tô falando? Posso falar assim? Eu ontem participei de uma banca de TCC de uma aluna que ela fez uma coisa fantástica, era um livro infantil sobre higiene e saúde oral para crianças. E ela falou assim, eu preciso falar a mesma linguagem. E ela usou um termo muito interessante, porque ela usou o termo letramento em saúde bucal. E a Preta, eu acho que ela fez isso. Ela fez um letramento em oncologia, em saúde oral, em prevenção, porque as pessoas muitas vezes não entendem o linguajar médico. Eu brinco muito, o meu marido brinca comigo e as pessoas falam assim, no dia que eu estou lá no hospital, eu trabalho no SUS, né? No dia que eu estou no hospital, eu tenho 10 pacientes agendados, vem 25. Aí eu falo assim, todo mundo vem procurar. Aí eu falo assim, aí ela fala, mas às vezes vem perguntar, Raquel, isso aqui tá certo? Eu posso fazer isso? Isso aqui é assim? Eu falo, não, mas o médico deu a referência, mas eu não entendi nada do que ele falou. Porque eles querem uma linguagem mais simples. Então, assim, esse entendimento do paciente, com o paciente, falando palavras fáceis, entender em que processo, falar assim, olha, hoje você tá assim, mas daqui a 3 dias você tá melhor, parece que um caminhão te atropelou, mas isso vai melhorar, de forma simples. E não falar que o paciente está, você vai ter náusea. Eu não sei o que é náusea. Você vai tomar esse remédio. Mas por que eu tô tomando isso? Muitas vezes o paciente não sabe. Então, eu acho que a Preta, ela veio muito com esse letramento simples. Do jeito de falar de forma simples. Pro povo. Olha, eu tenho Ela isso. Era uma mulher do povo, né? Eu tenho isso, eu preciso disso. Gente, olha só, faça os seus exames com a idade tal e o exame é esse. Pra você diagnosticar isso. Fantástico. Simples. A mesma coisa. Olha, eu tenho mucosite, que são feridinhas na boca, causadas pela quimioterapia, e o laser pode ajudar. Então, assim... Tem um vídeo seu com ela, né? Fazendo. Ela sempre pergunta, posso fazer? Eu morro de vergonha, né? Quem entrar no meu Instagram, nem publicação eu tenho. Ela fala, posso fazer? Eu falo, pode fazer. Então, assim, tô falando certo? Aí ela fala, eu falei, não, tá super correto. Então, assim, muitas pessoas tiveram esse conhecimento. E deixou um legado pra muita gente. E deixou um legado pra muita gente. Eu acho que... É isso aí. Eu sabia que você ia se emocionar em algum momento, mas conseguiu falar dela. Consegui. E é isso aí, que ela esteja bem. Tenho certeza que está, porque foi uma pessoa fantástica. Falamos da sua trajetória toda, uma trajetória linda, né, de muito estudo, uma faculdade que, se não me engano, é a melhor do Rio de Janeiro, mas eu acho que foi agora, na avaliação, foi considerada a melhor pública do Rio de Janeiro. Você hoje é funcionária da faculdade, né? Sou uma hergiana, com muito orgulho. O Bom Filho, a Casa Torna. Então, está no Pedro Ernesto, que é um hospital referência também no Rio de Janeiro, para quem conhece. Tem esse projeto fantástico de prótese bucomaxilofacial, que precisa ser cada vez mais divulgado, porque dentistas não sabem que nós podemos ir para essa área, que é uma área fantástica, que reabilita pacientes que perderam, né, partes importantes para a sua convivência social. Tem seu consultório, inclusive a minha sogra é sua paciente. Se não fosse tão boa, não estaria, né, cuidando da minha sogra, porque realmente é uma profissional fantástica. Então, tem seu consultório.
é uma profissional que está à frente de um colegiado. Além disso, está à frente do transplante de medula óssea e da UTI da São Vicente da Gávea, que é um hospital também referência no Rio de Janeiro. Então, hoje, você é uma profissional de muito sucesso na odontologia. E, às vezes, eu escuto, eu estou muito desanimado com o odonto está ruim, é muito dentista. Mas quando a gente corre atrás de um objetivo, a gente consegue se diferenciar nesse meio. Então, fala aqui para os profissionais que estão desanimados, para os estudantes que estão agora saindo da graduação, que sonham em trilhar um caminho como o seu. Qual conselho que você daria para essas pessoas? Eu recebi 2 conselhos que eles vieram comigo e eu acho que andam comigo até hoje, assim, para minha vida, assim. Eu acho que lá no começo, né, quando eu comecei a fazer, até porque lembra que eu falei o negócio da medicina, da odonto, e de querer fazer área de saúde, coisa e tal. O meu pai falou assim, olha só, não importa o que você vai fazer, seja melhor no que você está fazendo. Ou pelo menos tente ser a melhor no que você está fazendo. Você vai fazer unha, seja a melhor manicure. E aí é isso. Pelo menos tente. Esteja disposto a fazer. Tenha aquele ardor. Eu sou apaixonada pelo meu trabalho. Eu adoro. 20 anos depois, você continua apaixonada. Eu continuo apaixonada. A minha mãe fala, você trabalha demais. A minha mãe trabalha demais. Eu tenho 2 filhos pequenos, né? Então, assim, é uma demanda grande, né? A gente muitas vezes fala assim, Raquel, como é que você faz para conciliar? Marido dentista ajuda? Marido dentista ajuda. Entende, né? A sua corrida. Entende. Ele tá com meus filhos agora. Então, assim... E ele tem uma vida parecida com a sua, né? Tem, a gente se troca. Quando um chega, o outro sai. Quando o outro não sai, o outro chega. Então, assim, a gente tá sempre nesse troca. Porque não é só isso. Os pacientes demandam de muita atenção, né? Então, uma coisa foi isso. Eu sempre busquei, não que eu seja a melhor, mas eu sempre busquei dar o meu melhor. Talvez seja essa a palavra. Eu sempre me entrego muito ao que eu estou fazendo. Tanto que hoje em dia eu fui convidada para uma comissão do CFO pelo Coronel Marcelo Rola, que é fantástico. Ele tem um trabalho com odontologia hospitalar no HFAG incrível. Eles montaram uma H dos sonhos, que eu fui visitar, tive o prazer de visitar, e ele me convidou para entrar para uma comissão do CFO. E eu falei assim, olha, não vou entrar porque eu não dou conta. Eu não tenho mais perna. Ele falou assim, mas a gente precisa de você, Raquel. Mas eu falei, eu não tenho mais braço para fazer. Ele falou assim, não, mas a gente te ajuda. Eu quero você. Mas a gente te ajuda. Eu falei assim, eu vou, mas eu nem sempre vou conseguir colaborar. E eu fico extremamente frustrada, porque eu queria colaborar mais, porque é uma comissão muito importante. Porque é a comissão que lida com outros profissionais. Eles criaram uma comissão para lidar com outros profissionais, com fisioterapia, com fono, com a medicina, com gestão. Então, assim, é uma comissão que ela tem essa visão multiprofissional. Então, é uma comissão que a gente é muito importante. Só que eu falei para ele, nem sempre eu vou conseguir estar presente, nem sempre eu vou conseguir me dedicar. Então, tudo que eu fiz, tudo que eu faço, primeiro que eu gosto muito, né? E eu tento me dedicar ao máximo. E fazer bem feito, fazer bem feito. E assim, o que eu não sei, eu passo. Eu pergunto. Sabe. Até Isso hoje, eu fantástico. tenho 20 anos, eu tenho 15 anos que eu saí do HC, do Hospital de Clínicas, eu não sei, eu ligo pro André. Falo, cara, olha, eu não sei. Cláudia, eu tô com um paciente assim na UTI, eu não sei. Assim e não tem vergonha nenhuma falar eu não sei. Claro. Eu hoje ainda falo, não sei. Eu falo, eu não faço um acesso a 18 anos. O meu marido é endodontista, eu falo, tá com dor? Olha, tem um excelente endodontista que vai poder te ajudar. Eu não posso te ajudar. Eu tenho outros colegas, o Cláudio Malise, o Renato, eu passo para eles, porque eu não consigo olhar algo. Essa semana eu peguei uma paciente e a gente pega muita coisa. Eu falo, se aprimorem, se aprofundem, saiba o que você está fazendo. O que você for fazer, não erre. Sim. A gente pode até errar, mas tentando acertar. Sem porque dúvida. às vezes a gente também erra. E aí eu peguei uma paciente que ela vai começar a usometa, ela tem um protocolo onde houve uma extração, deixaram 2 raízes e colocaram os implantes nas raízes. Ainda com uma perfuração de seio. Paciente oncológica, paciente para começar a usometa. E eu falo, por quê? Para quê? Vale a pena? O retorno financeiro vale a pena na vida?
Sim, não, com certeza não. Então, Você isso não sabe, compensa. Ser humilde e encaminhar quando não tá. Não é capaz. Então, assim, tem gente, por exemplo, tem gente que faz a prótese buco muito melhor do que eu. Eu, hoje em dia, tenho a Juliana no meu consultório. Ela é incrível. Então, assim, eu trabalho com ela e a gente trabalha junto. Eu faço o que eu faço de melhor sozinha. Agora, o resto é tudo junto. Não existe um equipe, né? Existe sempre a equipe. A equipe, com e certeza. a outra coisa que eu deixo, que aí eu ouvi também do professor Renato, quando eu comecei, é falar assim... E aí eu vou falar, não sei nem se eu posso falar isso, não se prostitua pro mercado. Sim. Não precisa. Eu falo isso demais. As coisas vêm aos poucos. Não se submeter ao mercado. Eu tenho 13 anos de estudo para chegar hoje. Eu não saí da faculdade ganhando o que eu ganho hoje. Eu não saí da faculdade coordenando hospital nenhum. Nem voltei da residência coordenando hospital nenhum. Eu não cheguei agora e já fui presidente do colégio. Então, isso eu acho que é um trabalho... Eu estava conversando até na reunião que a gente teve com uma aluna que foi aluna do CEMOI, né? Ela falou assim, mas... eu falei, quem sabe você agora sou eu, daqui a 10 anos. Sim. Porque daqui a 10 anos você pode ter tornado essa sua trajetória. A minha trajetória não começou hoje. Às vezes tem esse imediatismo, né? Quer sair de um curso de especialização ou quer sair de uma faculdade. Ontem eu escutei uma coisa interessante, eu acho que isso também vale para você, porque assim como eu, né, você é carioca, do subúrbio, do Rio de Janeiro, eu estava nessa banca e uma aluna falou assim, ela é a minha meta, eu quero um dia ser como ela, no caso eu. E aí a colega falou assim, você tá louca? É uma meta muito alta. E aí eu virei para ela e falei, por quê? Ela falou, professora, a senhora veio de berço de ouro. Eu falei, quem te falou isso? Eu sou de Vista Alegre, eu já falei isso no primeiro podcast. Assim como você, né, minha amiga? Eu sou suburbana, nasci no Caxambi, para quem não conhece, é uma área do Grande Meia. Então. Mas aí a gente dá uma referência melhor do Rio de Janeiro. Sim. Não nasci em berço de ouro. Meu pai, quando eu fui fazer faculdade... ele falou pra mim, olha, eu tenho dinheiro hoje pra pagar essa faculdade. Eu não sei se amanhã eu tenho, porque ele era CLT, contratado de empresa, podia não ter. Então, assim, eu acho que você tem capacidade de estudar e passar pra uma pública. Então, eu fui fazer faculdade pública, eu estudei pra passar pra uma faculdade pública. Sim, então é possível, né? E... Você estudou onde? Você estudou no Meia? Eu estudei no Meia, estudei no Meia, no Miguel Couto do Meia. Miguel Couto! Miguel Couto do Meia. Para fazer pré-vestibular, fiz mais de uma vez, fiz pré-vestibular 2 vezes. Até porque ainda tinha essa dúvida, né, de medicina, de odontologia, fiz mais de uma vez. Então, assim, não nasci em berço de ouro. Sim. Andou muito de ônibus no Rio de Janeiro. Pegava... Eu tive... Uma vez eu até brinquei com isso. Eu fazendo mestrado, eu ganhei uma bolsa da UF para apresentar um trabalho nos Estados Unidos, na Califórnia. Eu fui para Califórnia, a gente passou 5 dias no congresso, eu e a minha orientadora, e voltamos. E aí a gente faz aquele make, bate foto, né? Lá na Califórnia, coisa e tal. Voltei, estava eu na UERJ pegando 638 para voltar pro Meia. Bem isso. Pro Meia. Então, assim, andei muito de 638, andei muito de 254. Então, andei muito de ônibus. Não tinha não nasci em berço de ouro. Eu acho que é tudo um passo a passo, a gente ir conquistando. Não tive... E hoje tem até um doutorado aí no seu currículo. Um mestrado, não tive um consultório pago por ninguém. Então, assim, foi tudo isso aí. Eu falo que eu tive muito apoio, mas eu tive muito apoio de gente que me orientou, eu acho que de forma correta. De não desistir, de seguir... Um apoio, sim, financeiro até do meu pai, da minha mãe, por conta de a faculdade de odontologia, mesmo a pública, ela tem uma demanda muito grande, mas eu trabalhei, na minha residência, eu trabalhava de hostel, eu ia fazer festa, e aí eu era recepcionista, para complementar a renda a gente tinha. Sempre eu tive renda da faculdade, né? Tanto da UERJ eu tive renda, porque eu fazia 3 estágios diferentes, um estadual, um municipal e um federal. Legal. No mestrado, eu fui bolsista. O seu mestrado foi na UF? Foi na UF. Eu era bolsista do CNPq. E no... Doutorado. O doutorado eu não podia ser bolsista porque eu já era concursada. Já era concursada, Aí eu não podia ser bolsista porque eu já tinha passado no concurso. Sim.
né? E a residência também, eu fui bolsista, então eu já tinha a residência, mas eu complementava com porque morar em São Paulo não é fácil. Morar em São Paulo não é fácil, e a gente, às vezes, auxiliava os nossos próprios mestres lá. Ah, sim. Então, a gente também tinha uma remuneração por isso. Então, assim, a gente aprende muito. Então, eu acho que o querer faz muita diferença. O você estar presente em congresso, presente com quem você admira, fazer estágio. Trabalhei muito de graça durante muito tempo. Tanto aonde eu trabalho hoje, que eu sou concursada. Fiquei um tempo lá de voluntária. Então, assim, eu acho que tudo isso eu faz acho que é uma outra diferença. resistência, né? De graça eu não trabalho. De graça eu não trabalho. Mas como que vão conhecer o seu trabalho se você não se mostrar? Como sabe que você é boa? Quando eu falo para os meus alunos da graduação, eu falo muito isso. Eu não gosto de fulano, não quero estudar aqui, não quero isso. Olha só, eles hoje são seus professores. Daqui a 4 anos, são seus colegas de profissão que vão reconhecer e te indicar os pacientes. Isso. Então, hoje, eu recebo pacientes dos meus professores. Tanto de endo, de prótese, de dentística, porque eles sabem do trabalho que eu faço, de quem foi meu professor na época da graduação. Então, assim, aquilo ali já começa a ser seu networking, não que você tenha que fazer só... Porque, assim, a dedicação eu acho que é importante. Sim, eu acho que dúvida. Esse reconhecimento... Você está sendo observado. Você está sendo observado. Se seu trabalho é bom, isso desde a graduação, isso desde o comecinho. Pô, aquela pessoa ali é boa. Vou querer que ela faça... Eu peguei um aluno... Eu falo que o meu aluno de graduação, que hoje em dia faz doutorado, o Rodrigo, ele na graduação, eu falei assim, Rodrigo, vai fazer isso, isso e isso. Você é muito bom. Aí ele, não, professor, eu não tenho capacidade. Eu falei, não tem? Você tem mais do que você pensa. Ele estudou, ele fez a especialização, fez o mestrado, o doutorado. Aí agora eu fui chamado para ir para fora. Eu falei, vai. Ele falou assim, será que vale a pena? Eu vou ficar fora do mercado. Não, você vai. Você vai estar no mercado. E lá vai ser o seu mercado maior ainda. Sim. Então, assim, não tenha medo. Eu falo que eu sempre dava um passo para frente, começava a trabalhar e dava um para trás para poder estudar. Uhum. Então, assim, fiz a residência, separa tudo, porque lá são 60 horas. No mestrado, separa para você se dedicar ao mestrado. Então, fica pouco tempo trabalhando e mais tempo se dedicando ao mestrado. Mesma coisa. Doutorado, você fica num tempo... Então, assim, são tempos que você tem que escolher. Sim. E depois da sua formação é que você começa a se um plantio, deslanchar. né? Depois que você vai colher. Eu escutei isso esses dias, né? De um grande gestor aí do Brasil, que ele falou, eu agora estou colhendo o que eu plantei há 40 anos atrás, isso aí. né? Então, às vezes, as pessoas ficam nesse imediatismo. Eu quero já ganhar muito recém-formado, e não é bem assim. Você tem que ter uma trajetória. Mas eu acho que é muito da sociedade atual. Não que a gente não faça parte dessa sociedade atual, mas a internet... Sim. Eles estão tudo para ontem. Todo mundo hoje em dia viaja para o exterior, todo mundo tem tudo carrão, é muito mais acessível, tudo né? parece que é muito fácil de conseguir, né? E não é muito fácil de conseguir. Você tem uma cadeia a seguir. Com certeza. Então, eu acho importantíssimo. Assim como eu acho importante... porque eu tive a oportunidade de saber ou de estar inserida no meio desde o início da minha graduação, mas para quem não sabe, trabalhar 6 meses, fazer estágio, acompanhar uma pessoa que você admira no consultório dela. Olha, posso ficar aqui acompanhando? A gente não sai da graduação sabendo montar um consultório. Não. Como funciona, como lida com o paciente, como lida com o familiar. Isso a gente não tem na graduação. Sem dúvida. A gente não tem na graduação... Na sua faculdade tem, né? Que você tem. Estar dentro do ambiente hospitalar. Sim. Lidar com paciente crítico. Lidar com familiar que não quer que encoste porque o paciente está com tubo. Você mexer num paciente oncológico, falar assim, não tem problema eu mexer nessa parte aqui, tá tudo bem. Então, assim, são muitos cuidados que a gente não vê na graduação. Então, a gente precisava, né? A gente precisa acompanhar quem sabe. Então, eu falo que eu tive grandes oportunidades por isso, porque eu tive quem me acolheu dentro do consultório e eu pude aprender com aquela pessoa. Então, eu não tinha pai e mãe dentista, né? Então, eu tive professores que me orientaram a nunca desistir de estudar. É isso aí. Eu acho que o estudo não acaba, né? Eu tô com 30 anos de formado, eu continuo estudando. Eu tive o professor Radetic, não sei se vocês já ouviram falar. Eu já ouvi falar, não o conheço. Ele é uma lenda da endodontia, né? Ele faleceu com 103 anos. Olha. Ele dava aula até os 95 anos.
ele com 93 anos trouxe um livro para mim, falou assim, olha, ele me deu um livro, falou assim, olha, achei esse livro muito legal, vamos estudar. Eu peguei uns artigos, estou com umas ideias. Com Olha, 93 anos. Eu falei, eu não posso. É fantástico. Eu não posso. Com certeza, não tem como, né? E a gente traz, assim, eu também trago grandes mestres da minha graduação e a gente tem que trazer essas referências para a nossa vida, para a gente ter, né, quem ter ali para você imitar, para você querer ser igual, para você fazer igual. E eu tenho certeza que muitos alunos têm você como referência. Esse papo foi delicioso, não foi? Ai, foi ótimo. Tô muito sensível para falar da minha profissão, porque eu gosto muito. Sim. Isso é muito bom, isso é contagiante. A odontologia é contagiante. Eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto muito dessa sensação. Eu não sei se assim, os alunos da graduação têm essa oportunidade de ver um paciente melhorar de um dia para o outro, ou de você até colocar uma prótese. Essa resposta do paciente frente ao nosso tratamento, ela é muito boa. É muito fantástica. Ela é muito fantástica. Eu lembro que eu tive um paciente que ele já tinha ido a 4 dentistas para tirar um granulão epiogênico. Mas era bem na região anterior, enorme, e todo mundo achando que era um câncer de boca, e ninguém queria mexer. E aí fizemos a biópsia, né? Já tinha uma suspeita que seria uma lesão proliferativa, tiramos, e ele falou para mim, você mudou a minha vida, minha prótese está encaixando novamente. Então, são esses pequenos detalhes da nossa profissão, né? E hoje, a odontologia hospitalar, eu falo e eu afirmo, ajuda a salvar vidas. E é uma grande realidade. Ajuda a salvar vidas. E a gente, quando faz um diagnóstico precoce de câncer de boca, a gente está salvando uma vida. Eu acho que a odontologia hospitalar, ela veio, e aí refortalecendo todas as disciplinas da odontologia, todas as especialidades da odontologia, para trabalhar em prol da saúde. Sim. Ela veio fortalecer. Eu acho que a odontologia hospitalar, ela veio para unir todas as especialidades, porque a gente precisa de todas elas. Orto, prótese, pério, dentística, estomatologia, dentro da odontologia hospitalar. Ela veio para unir todas elas e, ao mesmo tempo, dar referência de saúde para todas elas. Sim. Seja na ortodontia, seja na prótese, seja na dentística, para voltar com essa ideia de odontologia saúde, não apenas uma odontologia técnica e estética. Somos profissionais da saúde. Somos profissionais de saúde. A gente não pode esquecer isso. Então, a odontologia hospitalar, para mim, ela veio trazendo toda essa gama de importância dentro da odontologia. Não só o salvamento de vidas, mas o entendimento de forma geral da odontologia como profissional de saúde. Perfeito. E eu sempre falo que a gente tem que pensar mais em prevenção do que em tratamento, né? Do que uma odontologia curativa. Ai, obrigada. Que delícia. Foi bom demais. Foi uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada. Esse projeto está sendo bem gostoso, que nós vamos receber pessoas queridas que a gente admira. Então, gente, se você está gostando do Pode Ser Semói, curte lá a gente, segue o canal. Todo mês a gente vai ter um podcast diferente, com pessoas incríveis. E muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Foi uma honra. Obrigada, só tenho a agradecer. Obrigada, Cláudia. Obrigada ao Semói. Obrigada a todos.